Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos dá, pela capacidade que o Senhor nos dá para vivermos, ó Senhor. Tudo vem de Ti, a vida vem de Ti, Senhor, e nós queremos aprender a desfrutar da vida, Senhor, como o Senhor quer. Fala conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem sentar. Amém. Domingo passado nós começamos a falar sobre uma série de mensagens que nós vamos falar, que fala sobre a questão de nós organizarmos, arrumarmos a nossa vida. Amém? E aí nós fizemos aqui até uma ilustração, colocamos uma gaveta aqui, né, toda desorganizada, toda desarrumada, não é? E tentamos achar alguma coisa lá e não conseguíamos, ficou difícil. Por quê? Porque estava desorganizado. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa, nós procuramos paz, procuramos a alegria, procuramos a felicidade. Às vezes já somos salvos, Deus já entrou na nossa vida, mas nós não achamos essas coisas. Por quê? Porque a nossa vida está desorganizada, não é? Em termos mais comuns, bagunçada. Então nós estamos começando a ver, começamos domingo passado a ver sobre arrumando a bagunça que a ansiedade traz. A ansiedade traz desordem na nossa vida. Amém? Por quê? Porque a ansiedade, irmãos, ela quer que a gente viva algo que ainda não aconteceu, é no futuro. Então a gente disponibiliza energia, disponibiliza pensamento, disponibiliza atitudes para uma coisa que ainda não aconteceu. Então a nossa vida fica meio que embaraçada, porque a gente está, na verdade, vivendo uma irrealidade. Não é real aquilo que nós estamos vivendo. Então a nossa vida fica totalmente desorganizada. E aí nós falamos, vocês hoje receberam aí uma folhinha, não é? Eu queria que vocês vamos tentar, nós vamos começar as nossas mensagens. Nós vamos, além de ouvir, a gente vai tentar escrever algumas coisas para a gente gravar, não é? Você sabia que aquilo que você ouve, em 3 dias você não lembra praticamente de mais nada? Sabia disso? Isso é cientificamente comprovado. Aquilo que você ouve, por exemplo, você vem aqui, o pastor prega, glória a Deus, aleluia, você foi abençoado, mas em 72 horas, mais de 70% daquilo que você ouviu, você não lembra mais. Tá? Deu certo lá em casa na segunda-feira, todo mundo com uma guarda-roupa e gaveta. Deu certo? Eu já ia perguntar isso. Então, esse esboçozinho que você tem aí na mão, eu queria que você pegasse e você vai ver que ali sempre vai ter uma palavra e um risquinho lá para você preencher, não é? Isso são as coisas básicas que eu vou falar e que é importante que fique na mente da gente. Amém? Amém. Tudo bem? Então a gente está começando, hoje é o primeiro dia que nós vamos fazer isso. Eu falei o ano passado que a gente ia implantar isso e a gente está começando hoje. Então, se você tiver alguma dificuldade, não fica preocupado, né? Não vai ter prova, tá bom? Ninguém vai ter que tirar 10, nada disso é a intenção.
A intenção é que você leve para sua casa aquilo que você ouviu aqui. Amém? Amém? E você ouvindo, depois, quando você escreve, você tem mais facilidade de lembrar. Amém? Amém? Ok? Então é importante lembrar aquilo que a gente ouve. Amém? Amém? E eu queria que você lembrasse também de devolver a caneta no final. Amém, gente? Porque às vezes a gente esquece, né? Coloca dentro da bolsa, coloca no bolso. É comum isso, tá? Glória a Deus. Bom, então, vamos lá. Então, a nossa mensagem, o nome ali, eu queria que alguém apagasse para mim, por favor. A nossa mensagem é essa, que arrumando a bagunça que a ansiedade traz. Você pode falar junto comigo? Arrumando a bagunça que a ansiedade traz. Isso está baseado na Bíblia, não é? Lá num texto que Jesus falou, lá em Mateus 6, de 25 a 34. Amém? Nós já lemos domingo passado. E eu creio que todos já conhecem esse texto, mas nós vamos ler de novo. Porque é importante que a gente veja o que o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador fala. Amém? Então vamos lá. Então, para a gente mudar um pouquinho, nós vamos fazer assim: as mulheres lerão os versículos ímpares e os homens os pares. Amém? Então a gente vai ler aqui no nosso telão essa palavra que Jesus trouxe para nós. Então as mulheres, vamos lá. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Os homens, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? as mulheres. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Os homens. Porque Vejam como cresce o milho e planta. Eles não trabalham nem descem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. se Deus que hoje existe, E amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32. Pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. O seu Salvador Jesus é quem falou isso. O dono da vida, aquele que criou a vida, falou isso para nós. Amém? Pode acender. Então, que a Lau estava falando, né? Aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu fui começar a tentar arrumar as gavetas. Eu fui tentar arrumar as gavetas, né? Mas aí quando eu comecei a arrumar a gaveta, cara, eu percebi que tinha algo ainda maior para eu arrumar. Né? Aí eu saí no meu terraço e vi que meu terraço tudo bagunçado. Aí eu comecei a arrumar o meu terraço. Amém? Tirei de lá sapateiras velhas que estavam lá, coisas antigas. Eu vi que, sabe, gente, tem a coisa lá de 20 anos. Quando você começar a arrumar, você vai ver que tem coisas tão antigas
Aí outro dia eu estava conversando com a Ivete, ela falou uma coisa que ficou na minha mente. Ela falou assim, ela falou, amor, a gente precisa arrumar o terraço. Isso antes dessa semana, né? Algum tempo atrás, que as mulheres geralmente ficam falando, né? E a gente não faz. E ela falou uma coisa interessante, viu, Edu? Ah, tem 2 Edu agora, tem o Edu lá e o Edu aqui. E o Edu aqui, 3? Bens. A Ivete falou uma coisa que ficou matutando aqui na minha mente. Ela falou, amor, vamos pegar tudo que está lá e jogar tudo fora. Eu falei, amor, ela falou, você está lá, faz mais de 1 ano que está lá, a gente nunca precisou, é porque a gente não precisa. Aí eu comecei a fazer isso, comecei a arrumar. Amém? Quem fez isso? Cisa, como é que foi? Eu comecei na gaveta, aí foi para as pastas, e foi para outro móvel. Jogou muita coisa fora? Eu joguei sacos fora. Sacos? Isso aqui no supermercado. Separei um monte de roupa doada. E olha que eu dou um monte. Doa e ainda tinha Ainda mais. tinha roupa doada. O Edu também tinha um monte. Amém. Amém. Quem mais fez? Eu tirei de uma gaveta e pus na outra. Ah, é? Foi? Tirou da sua e colocou na dela. E agora ela vai tirar da dela e colocar na sua. E aí, como vai fazer? Vou jogar tudo fora. Jogar tudo fora. Gente, é isso. Então, nós fizemos uma comparação aqui da vida com uma gaveta. Então, isso significa que muitas coisas da nossa vida estão lá e, na verdade, não precisariam estar. Muitas coisas. E essas coisas ocupam espaço, elas trazem desordem, e nós, através do que Jesus está falando nesse texto, nós vamos ver como nós podemos arrumar a bagunça, que é essa ansiedade de querer fazer as coisas em tempo errado. Como nós podemos fazer? Amém? Então pega aí sua folhinha e a gente vai começar. O texto base nós já lemos, né? Mateus 6, 25 a 34. Aí ali embaixo está escrito assim, você precisa colocar a sua vida em ordem em 2 áreas. Isso aqui eu já falei domingo passado, eu só vou recordar. Em 2 áreas. Então, a primeira é vida interior. Amém? Você pode colocar aí interior. Vida interior. O que é a vida interior? A vida interior é o meu eu. É aquilo que eu sou. Do que eu vou falando aqui, você vai anotando o que for interessante. Mas é importante você colocar aí. Você precisa colocar a sua vida em ordem em 2 áreas. Primeiro, a vida interior. Aquilo que eu sou, o meu eu. O eu, o que é o eu? O eu é a capacidade que eu tenho de observar a realidade. E isso eu consigo através das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Às vezes os meus pensamentos, eles não trazem aquilo que eu realmente preciso. Às vezes os meus sentimentos estão trazendo situações para mim que eu não precisaria viver. Às vezes eu estou tendo emoções que, na verdade, elas não precisariam estar ali na minha vida. Então eu preciso começar a organizar isso. A Bíblia chama isso, interessante é isso, né? Eu gosto sempre de pegar o que a Bíblia fala e o que a ciência fala, o que os médicos falam hoje. Por quê? Porque Deus sempre soube de tudo isso e Ele sempre relatou na palavra de Deus. Sempre. Tudo que o homem descobre, Deus já falava e Deus já sabe. Então, a Bíblia chama esse eu, né, de coração, homem interior, espírito e alma. Você já viu isso na Bíblia? Não é?
A psicologia chama de mente, de pensamento, de subconsciente, de inconsciente. Mas é a mesma coisa. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós precisamos colocar em ordem isso. Amém? A nossa mente, gente, ela absorve tudo que está ao nosso redor. Então, se você abrir a sua mente e deixar ela aberta, vai entrar muito lixo dentro dela. Porque o que tem por aí é isso. Então você precisa selecionar aquilo que você vai deixar entrar dentro de você. Não é qualquer programa de TV que você pode assistir. Não é qualquer pessoa que está falando que você deve ficar ouvindo. Você percebe que não serve, você deleta aquilo, não preciso disso. Amém? Outra coisa que nós precisamos colocar em ordem, a nossa vida exterior. Eu só estou dando uma pincelada do que a gente falou domingo passado. A nossa vida exterior. O nosso casamento, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos estudos, a nossa carreira. Importante isso, a nossa saúde. Tem gente que não cuida da saúde. E depois vem orar para Deus curar. Não é? Come tudo que não deve. Come gordura, come bacon toda hora. Fast food. Não se alimenta direito. Aí depois fica com colesterol alto. Fica com a taxa de glicose no sangue elevada. Aí depois vem orar para Deus curar. Deus pode curar? Deus pode curar, mas nós precisamos organizar a nossa vida. Então tem coisas que a gente passa que a gente não precisaria passar. Então nós falamos no domingo passado que Deus é um Deus organizado. E se a gente organizar a vida da gente, a gente vai viver muito melhor. Amém? Bom, então, 3 também nós falamos no domingo passado que a ansiedade ela tem 3 características. 3 características. Primeiro nós falamos que a ansiedade ela é incoerente. Pessoas que vivem ansiosas, elas vivem algo que é incoerente. Por que incoerente? Vamos ler lá, versículo 25. Mateus 6, 25. Fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Ou seja, Jesus estava falando assim, olha, Jesus estava falando para os discípulos, estavam olhando para eles. E ele estava falando mais ou menos isso para eles. Gente, como que alguém que criou o ser humano, que é você, que é alguém tão complexo, que o seu corpo, a sua mente, o seu ser, é algo tão complexo. Como que alguém que criou algo tão complexo como você, vai descuidar de algumas coisas tão pequenas como pão e como roupa para vestir? E às vezes a gente fica tão preocupado com isso. A Bíblia está falando que você não precisa se preocupar com isso. Deus vai cuidar dessas coisas. Amém? Deus vai cuidar. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Vive dignamente, trabalhe. Busque fazer o que a Bíblia fala. Faz a sua parte. Deus
Ele vai fazer a parte dele. Amém, gente? Outra coisa que nós falamos, que a ansiedade, a ansiedade ela é irracional. Irracional. Quem vive ansiosamente está vivendo de uma forma irracional. Olha o que fala lá em Mateus 6, 26. Olha o que fala lá. Tudo bem? Está acompanhando? Sim. Mateus 6, 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você não tem mais valor do que um passarinho? Então o que Jesus estava falando para eles? Ele falava assim, olha, se Deus cuida de seres tão pequenos, que não fazem diferença, não faz diferença nenhuma. O que vai acontecer se um passarinho morrer na sua vida? Nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, se Deus cuida desses seres que são inexpressivos, seria óbvio nós pensarmos que se Deus cuida de seres tão pequenos, Deus vai cuidar de seres tão grandiosos e expressivos como nós, seres humanos. Isso seria o natural. Só que a gente não vive, não pensa dessa forma. A gente pensa de uma forma contrária, que não é inteligente. Nós pensamos que Deus não está cuidando de nós. Que Deus não está preocupado conosco. Que Deus não está olhando o nosso problema. Que Deus não está vendo que eu estou passando por uma necessidade. Deus está vendo e Deus está cuidando de tudo. Ele cuida das pequenas coisas, então, logicamente, Ele cuida de você. É isso que Deus está falando. Então, a preocupação, ela vai contra a razão, a inteligência. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de todas as coisas. E outra coisa que nós falamos, a ansiedade, o C lá, a letrinha C. A ansiedade é ineficiente. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Ou seja, Jesus estava falando para eles assim, olha o que Jesus estava falando para eles. Jesus estava falando para eles assim, olha, vocês gastam muito tempo com coisas que vocês não podem resolver. É por isso que ele fala, alguém pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Alguém pode acrescentar 1 minuto, 2 minutos, 3 à sua vida? Não, não podemos. Então nós nos preocupamos com coisas que nós não podemos fazer. E aí você rouba o tempo daquilo que você pode fazer. Porque você está querendo fazer aquilo que você não consegue. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista no trabalho. Amém? Fez a entrevista. Passou as pessoas estavam lá, você conversou com elas. Depois daquilo, você não pode fazer mais nada. O que vai adiantar você ficar pensando? Será que eu fui bem? Será que eles falaram? Será que o que eu falei foi bom? Será que a forma como eu me portei foi a melhor, foi a mais adequada? Não adianta. Quem
vai resolver aquilo são aquelas pessoas, não é você. Então não adianta mais você ficar pensando naquilo. Entende? É isso que Jesus estava falando para eles. Não adianta você querer ficar resolvendo coisas que você não pode resolver. Você não vai conseguir. Amém? Você não vai conseguir. Então, a mão de Deus, ela vai aonde a sua mão não alcança. Então você precisa confiar nisso. Amém, gente? Você precisa crer nisso. Amém? Você pode falar isso? Eu preciso crer que o meu Deus está cuidando de mim. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, vamos ao que Deus quer falar conosco hoje. A gente fez uma revisão. Vira lá sua folhinha. Então agora nós vamos ver como nós podemos vencer essa bagunça. Como a gente pode arrumar essa bagunça que às vezes está na nossa vida. E às vezes, gente, a bagunça é tão grande que a gente nem percebe que está tão desorganizado. Então, como fazer? Como que eu posso vencer? Primeira coisa, você precisa desenvolver, olha o que está lá no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, você precisa desenvolver fé. Tinha uma música um tempo atrás, aí, uma música secular, que falava assim: fé na vida, fé na não sei o que. Mas não é essa fé que a Bíblia está falando. É fé. Não é essa também. Não é essa também. Qual é a música? Não é essa, eu entendi. Não é essa fé na vida. Não é fé na vida. Amém? Você percebe isso? Ai, Deus. Não é fé na vida. Uma coisa que está muito em moda também. Você precisa acreditar em você. É verdade. Mas a fé que Jesus está falando aqui não é essa. Não é eu ter fé em mim mesmo. Olha lá o que fala. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Quem vai vestir? Deus. Então a fé é em Deus. Amém? O Deus que está com você hoje, Ele já está lá no futuro. Amém? Amém. Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus não é limitado ao corpo, ao tempo e ao espaço. Você e eu, nós somos. Mas Deus não. Então, se eu confio nesse Deus que já está lá na frente, eu estou bem. Glória a Deus. Você já está bem. E é isso que Jesus está falando. Amém. Jesus está falando isso para mim. Então, olha, o que está acontecendo com você hoje, talvez uma coisa ruim, uma coisa que você não entende, eu quero te dizer que isso é um exercício para você desenvolver os seus músculos espirituais. Amém. Você precisa exercitar a sua fé. Amém. E como que você vai fazer isso?
nessas situações adversas que estão acontecendo aí com você. É esse problema, é essa doença, é esse problema do trabalho, é esse problema na sua casa, é essa dificuldade com o seu filho. Isso são instrumentos. O Du, ele trabalha com musculação, não é? Então, para eu desenvolver o bíceps, por exemplo, né? Que instrumento que eu uso? Quais que eu posso usar? O Du, o Pedro sabe, é supino lá, não sei, eu não sei. Hã? Martelo. Quem mais? Ajuda aí, Pedro. Desenvolver o bíceps. Oh, mas não é possível, vocês fazem, não sabem nada. Isso. Isso aí. Para eu desenvolver aqui o peitoral aqui, o que eu faço? Isso. Amém? É isso. Então veja bem, para você desenvolver a sua fé, você entendeu? Olha, para você desenvolver a sua fé, essas situações adversas que estão acontecendo na sua vida são instrumentos do céu para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Então não fique desanimado, falando, não tem jeito. Isso é uma oportunidade. Deus está dando a você condições para você exercitar a sua fé. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Uma outra coisa que eu preciso fazer para colocar a minha vida em ordem está lá no versículo 31. Versículo 31. Portanto, vamos ver juntos? Vamos lá. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Amém. Então, para eu colocar a minha vida em ordem, você precisa aprender a abrir mão, coloca aí, abrir mão das coisas menores. Que coisas menores? Que coisas menores? Comer, beber, vestir. Ou seja, coisas básicas na sua vida você não precisa se preocupar. Glória a Deus. Presta atenção. Amém. Deus é bom. Coisas básicas que são de necessidade sua, você não precisa se preocupar, porque o seu Deus está se preocupando com isso. Seu Deus se preocupa com isso. E a gente perde tempo se preocupando com essas coisas. Isso é de Deus. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Amém? Amém. Mas você e eu, nós precisamos nos ocupar com coisas maiores do que essas. As coisas básicas Deus faz. Agora existem coisas maiores que você precisa fazer para arrumar a sua vida. Primeira coisa, você precisa se ocupar com a sua vida espiritual. A sua vida com Deus. Isso é você que faz. Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua roupa, Deus vai cuidar do seu alimento. Agora, da sua relação com Deus, é você que tem que fazer. Amém? É você. Deus te deu a capacidade de responsabilidade diante dele. Nós temos essa capacidade. E Deus espera que você use isso. Procure estar perto de Deus. Procure ler a Bíblia. Procure orar. Procure vir no culto
culto de oração. Procure ir nas reuniões. Procure estar perto de pessoas que estão buscando a Deus. Isso são coisas que você precisa fazer. Amém? Amém. Outra coisa maior que você precisa fazer, você precisa se preocupar com a sua família. Mas não é se a sua família vai ter o que comer, o que beber. Não, isso aí ela vai ter. Deus está cuidando disso. Você tem que cuidar da sua família no sentido de que como eu posso ser um melhor marido? Como que eu posso ser um pai melhor para o meu filho? Como eu posso ser um filho mais próximo dos meus pais? É isso que nós precisamos fazer. Outra coisa que nós precisamos nos preocupar com o sofrimento das pessoas que estão próximas a nós. Mas não é se preocupar no sentido de que que coisa, coitado daquela pessoa. Não é isso. É não me preocupar no aspecto de que o que eu posso fazer para solucionar aquela situação daquele meu irmão. É meter a mão no bolso e, se tiver condições, ajudar. É isso. É essa a preocupação que a Bíblia está falando. Amém? Amém. É estar perto. É estender a mão e falar: olha, eu já passei por essa situação. Deus foi fiel e Deus vai ser fiel com você. Deus vai te ajudar. E eu estou aqui para ser referencial para você. Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você. Amém. Amém? Outra coisa importante para nós nos preocuparmos com o nosso trabalho. Mas não é me preocupar com o meu trabalho. Será que eu vou ter trabalho? Deus está cuidando de você. Não vai faltar nada para você. Nada. Mas você tem que se preocupar com o seu trabalho no sentido de que como eu vou fazer melhor essa função que Deus me deu lá naquele lugar. Amém. Às vezes Deus abre portas para nós. Deus nos coloca em determinadas funções, nós ficamos lá e depois nós fazemos as coisas de qualquer jeito. A Bíblia fala uma coisa importante, ela fala assim: façam tudo como se fosse para o Senhor. Amém? Então, esse trabalho que você está, foi Deus que colocou você lá. Mas eu não gosto, pastor. Deus abriu esse tempo para você ali, irmão. É esse aí. Não estou falando que você vai ficar eternamente lá. Mas eu estou te falando que no momento é esse. Então faça o melhor lá. Se preocupe para como você vai fazer o melhor. Amém? Eu prego aqui nessa igreja como se eu pregasse para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Porque eu não estou fazendo, eu estou fazendo para Deus. Então temos que fazer o melhor. Amém? Então, as coisas pequenas, nós precisamos abrir mão delas. Não se preocupe mais com comer, com o que beber, com o que vestir. Não se preocupe com isso. Isso não é problema seu. Isso é problema do seu Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. 3. Você precisa redefinir as suas... Vamos ver lá, versículo 33. Amém? Amém. Quem pode ler para mim aqui? Bem alto. Busquem. Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Então,
nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Então, todos nós temos prioridades em nossa vida. Mesmo que você ache que não, você tem. Óbvio. Aquilo que você dá mais importância são as prioridades na sua vida. Às vezes a gente não atenta para elas, mas elas estão lá. No seu dia a dia. Amém? Bom, prioridades naturais: saúde, família, emprego, conforto, segurança. Tudo isso são coisas que nós temos como prioridade, né? Amém. Isso tudo é importante. Isso tudo é bom. Isso tudo tem valor. Mas se você colocar essas coisas na sua vida em primeiro lugar, você será uma pessoa ansiosa. Porque você não pode dar saúde plena a você, nem a sua família. Você não pode dar segurança total à sua família, a você mesmo. Quando você sai de manhã, você não sabe, na verdade a gente não fica pensando nisso, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, nós nos tornamos pessoas preocupadas. Amém? Então, o que Deus está falando para nós, o que Jesus está falando para você se despreocupe dessas coisas e preocupe-se com Deus. Amém. Você tem se preocupado com Deus? Amém. Ou você tem se preocupado com o seu trabalho? É importante você se preocupar com o seu trabalho? Sim. Nós não podemos ser desleixados. Mas o meu trabalho não pode ocupar o tempo do meu relacionamento com Deus. Amém? Você se preocupa com sua família? Amém? Muito bem. Isso é bom. Só que a sua família não pode ocupar o lugar de Deus. Você ama seu marido, sua esposa. Amém. Faça isso. Mas o lugar de Deus é o primeiro lugar. E é isso que a Bíblia está falando. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas, elas se organizam. Deus está e espera estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas? As coisas essenciais da sua vida, que ele está falando lá desde o começo: comer, beber, vestir. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, essas outras coisas virão. Amém? E às vezes a gente inverte um pouco. Eu espero resolver tudo primeiro. Quando tudo está redondinho, então eu busco Deus. Não é assim. Amém, gente? Não é dessa forma. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Amém. Eu tenho uma coisa anotada aqui que eu queria ler. Pense nessas coisas de Deus. E Deus, preocupe-se. Ele sabe o que é melhor para você. Se você viver para Ele, Ele te dará tudo o
o que você precisa para ser feliz e viver bem. Ele fará o que Ele prometeu. Amém. Às vezes, a gente não dá oportunidade para Deus fazer na vida da gente o que Ele prometeu. A gente sai correndo na frente. A gente sai correndo na frente para fazermos. Então, querido, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Faz o que você precisa. Deixa Deus fazer a parte dele. Amém. Amém. E 4, você precisa viver e não o estresse do amanhã. Vamos ler o versículo 34? Vamos ler juntos? Vamos lá. Portanto, Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. basta cada dia o seu próprio mal. Então, esse texto ele é muito simples, o que Jesus fala. Ele fala assim, ó, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã, se preocupe com... Se ocupe com as coisas de hoje. Porque o amanhã virá, e não será mais amanhã, quando ele vier, ele será hoje. Então ele também terá as suas preocupações. Então você não precisa se preocupar com isso. Viver assim é viver de uma forma desordenada. Eu não vou conseguir viver as coisas do dia de amanhã. Não adianta. Por mais que você tente, por mais que você queira, por mais inteligente que você seja, você nunca conseguirá. Olha, tem uma frase de uma pessoa que fala assim, ó, eu sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Ou seja, ele pensava que ia ter problemas, mas aqueles problemas nunca aconteceram. Então, às vezes, gente, a gente fica imaginando que algo vai acontecer. Mas quem foi que disse que vai acontecer? Então, olha, viva bem o seu presente com Deus. Viva bem aquilo que Deus está te dando hoje. Viva da melhor maneira. Viva da melhor forma. Esforce-se para agradecer a Deus aquilo que você tem. Faça um exercício. Isso é exercício que nós fazemos. Porque a nossa tendência é querer sempre mais. Mas nós podemos agradecer a Deus aquilo que nós temos. Senhor, obrigado. Obrigado por esse carro. O Senhor me deu. Eu gostaria de ter um outro, sim, mas eu tenho esse. Muito obrigado, Senhor, por esse carro que o Senhor me deu. Obrigado por essa casa, Senhor. Eu sei que eu poderia estar em outro lugar. Eu sei que eu poderia estar na minha casa agora. E é isso que eu quero. Mas no momento eu estou vivendo nessa casa alugada. Muito obrigado, Senhor, por essa casa que o Senhor me deu. Amém. Precisamos aprender. É algo que nós precisamos desenvolver. Se não vivermos assim, nós vamos viver preocupados, sempre. Sempre preocupados. Sempre preocupados. Então, viva bem com aquilo que Deus te deu hoje. Você pode falar isso comigo? Eu preciso viver bem com aquilo que Deus me deu hoje. Glória a Deus. Amém. Eu quero encerrar essa mensagem pedindo para você abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11.
versículo 10. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém? Vamos colocar isso na primeira pessoa? Eu afasto do coração a ansiedade e acabo com o sofrimento do meu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém? Você pode falar isso agora? Eu quero que você fale. Vamos lá. Eu afasto do meu e acabo do meu, pois a juventude e o vigor são passageiros. Amém? Vamos orar? Continue arrumando a gaveta. Amém? Continue arrumando a sua gaveta. E Deus vai organizando sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei como que você está. Eu sei como eu estou. E eu queria te sugerir que você coloque a sua vida diante do Senhor. É uma sugestão. Se você entende que o Espírito Santo falou com você, então coloque diante do Senhor a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. Coloca diante do Senhor. Fala para Ele que sozinho você não pode fazer, mas que com Ele, com aquele que falou, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Pai que cuida dos pássaros e das flores cuida de nós. Com esse Jesus nós podemos organizar a nossa vida. Então fale para o Senhor nessa hora. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua direção, Senhor. Te agradecemos porque nós não estamos sozinhos, Pai. Nós temos uma direção. A direção é a tua palavra, e ela veio ao nosso encontro. Ela traz, Senhor Deus, as orientações necessárias para nós fazermos aquilo que precisa ser feito, para vivermos do jeito que o Senhor planejou. Então, Senhor, colocamos as nossas vidas no teu altar, diante de ti. Obrigado, Senhor, por tudo, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida das necessidades, das coisas básicas, daquilo que é necessário para nós vivermos. O Senhor está cuidando, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pastor Edvaldo pode dar a bênção. Glória a Deus. A folhinha você pode levar. Dá uma olhadinha durante a semana, tá bom? Deus abençoe. Vamos colocar em pé. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a tua palavra, Senhor.
Pedimos nesse momento ao Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ajude e nos ensine, Senhor, a arrumar, a consertar, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos sair daqui nesta noite, Senhor, com um compromisso, Senhor, de fazermos, Pai, aquilo que nós ouvimos nesta noite, Senhor, a consertar, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante de Ti, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja recebe e diga amém.